Bom, eu sou o professor Mário José Hentin, do campus da UFPA de Altamira, da Faculdade de Etnodiversidade, e aceitei esse convite em função da gentileza e das pessoas que o fizeram, que estão à frente, que coordenam esse evento. Acerca de Tocantins, Xingu e Tapajós, memórias e trajetórias 50 anos após a colonização. E fiquei incumbido de levantar algumas questões, trazer algumas questões, tentar olhar para esse contexto do território Xingu de um lugar que possibilita estranhar esses eventos, esses acontecimentos. Diriam alguns tentando escovar um pouco essa história dos acontecimentos no contrapelo, no contrafluxo da maioria das leituras e das narrativas oficiais que se constituíram até o momento. E vou tentar fazer o esforço para fazer isso dentro do tempo que foi disponibilizado. Em geral, não consigo fazer isso. Então, a primeira questão é analisar esses eventos, esses acontecimentos, tomando o conjunto desses na condição de um processo de longa duração. Um processo de longa duração de apropriação do espaço e dos recursos naturais e de expropriação das populações locais, territoriais aqui no Xingu. Então abandono, para início de conversa, abandono toda essa leitura acadêmica, oficial, que trata desses eventos, desses acontecimentos na condição de ciclos. Parto do princípio de que não são ciclos, nunca foram ciclos. Se constitui como um processo de apropriação, expropriação longo. Longo. Se inicia basicamente em 1620, 1630, portanto, início do século XVII. E se inicia a partir da construção dos engenhos em Gomoaru e Maturu, hoje Gurupá e Porto de Mós, e de uma missão aqui na embocadura do Xingu, do Igarapé Panelas, bem próximo aqui da cidade de Altamira. Uma missão religiosa dos jesuítas que tinha a incumbência de descer grupos indígenas para a catequese. Mas é claro, não só para a catequese. E não tenho tempo de me estender acerca disso. Mas são marcos iniciais desse processo de apropriação e de expropriação, a partir do qual se inicia o saque, a apropriação do espaço, e o saque, a expropriação com base na exploração dos recursos naturais. E por que a partir de 1630 é possível se falar em apropriação de recursos naturais? Porque aí sim, 1630 praticamente, já temos uma relação estabelecida, consistente, de expropriação desses recursos para o mercado regional, nacional e internacional. Antes disso, nem mesmo eu nomeio como recursos naturais, porque antes disso eram produtos da natureza. E produtos da natureza aprovisionados para a subsistência humana, para a subsistência dos grupos locais. A realização de trocas no interior dos grupos, ou entre os grupos, se davam com base nessa lógica da apropriação de produtos da natureza com fins de subsistência humana, e não para a troca em algum tipo de mercado de bens capitalistas, onde aparece um terceiro como intermediário e onde aparece o lucro como condição da troca. Então, e aí eu vou saltar, em geral, décadas, meio século, porque não tem como dar conta de uma história tão rica, de eventos e acontecimentos tão ricos que se desdobraram pelos 4 séculos que eu vou tentar recobrir minimamente
pincelando um outro elemento em 10, 12 minutos. A segunda questão diz respeito à ausência e à presença do Estado. O Estado sempre esteve presente se considerarmos a constituição desses engenhos, em Gomoaru e Maturu. Às vezes como Estado holandês, às vezes como Estado português, Estado francês, independe, porque a relação se constituía idêntica. De escravização de indígenas, de descida de escravo para trabalhar nos engenhos. Quando o príncipe Adalberto da Prússia passa aqui no Xingu em 1844, ele encontra um comandante da Guarda Nacional com 6 embarcações em Porto de Mós, para acompanhar o saque aos territórios indígenas, para dar proteção a esses saques, para que esses agentes econômicos que vinham saquear não fossem roubados quando voltavam com o produto desses saques a Belém, para comercializar no mercado regional, nacional ou internacional. Então o Estado se fazia presente. Era um comandante da Guarda Nacional. Não era um único soldado. E eram 6 embarcações. E não só se fazia presente, como tentava interferir nas lideranças locais. Padre Torquato, príncipe Adalberto, mais um comandante, um militar desse comando, viajaram pelas aldeias numa tentativa de convencer os indígenas a aceitar que os brancos fossem definidos como caciques. O príncipe Adalberto faz uma narrativa de um desses eventos, mas sinaliza para o fato de que não era único. Uma outra questão diz respeito também a essa relação, a essa ideia de apropriação do espaço e dos recursos e expropriação das populações locais, mas aí percorre um pouco a análise do Coudreau, Henri Coudreau, um geógrafo francês que vem com a incumbência de mapear minimamente a divisa, os elementos que podem constituir uma divisa mais segura entre o estado do Pará e Mato Grosso, ainda no governo Lauro Sodré. E ele encontra o coronel Gaioso com dezenas de escravos negros e indígenas fazendo o esforço de reabrir a estrada pública que ia do Forte Ambé até Vitória do Xingu. E ele faz um apanhado muito interessante dos produtos que desciam, desde a seringa, remos, embarcações, peles de gato maracajá, de onça pintada, queijo, requeijão, andiroba, copaíba, canela em rama, cravo, salsa parrilha, dentre outros. E ele fica minimamente entusiasmado percebendo o volume de recursos naturais e artefatos que descem para serem comercializados em direção à capital. Um outro elemento dessa intervenção, e aí é um outro pulo enorme, que estou pulando de 1889, quando Coudreau passa aqui, o príncipe Adalberto havia passado em 1844. Agora já faço referência a um outro evento desses também com a participação do Estado na condição de um Estado cuja ação social, a ação governamental é de intervenção, sem diálogo com as populações locais. Os contratos de encaminhamento celebrados entre o Estado e os principalmente os nordestinos, para a coleta da seringa. Esses contratos de encaminhamento aos seringais da Amazônia. Milhares desses nordestinos se estabeleceram aqui no Xingu, Coroá, Iriri, Riozinho do Anfrísio, abriram estrada de seringa.
foram submetidos às regras de aviamento de regatão, às regras bandeirantistas, coronelistas, que percorrem essas ações. E quando da abertura da rodovia transamazônica, sequer tiveram o direito de terem recortados como lotes da reforma agrária o sítio, as chacras, as terrinhas que alguns já ocupavam por mais de décadas. Então, para início desse nosso diálogo, eu tenho essas questões a apresentar. E aí me parece que eventos como a abertura da Transamazônica, eventos como a construção da hidrelétrica de Belo Monte, não se desviam muito desse percurso. São ações de intervenção do poder governamental, onde as relações de diálogo com as populações locais praticamente inexistem, e onde o resultado, na maioria das vezes, foi extremamente desastroso para as populações locais. Salvo raras exceções, onde os atores sociais presentes no território, notadamente o campesinato local, seja esse campesinato das águas, da terra firme, ou ligadas a ações de extrativismo, ou complementares a essas ações, nesses momentos em que esses atores sociais se organizam e reúnem condições de fazer frente a essa presença do Estado, houve, assim, uma certa trégua. Houve, assim, um certo desvio da finalidade do Estado. Mas eles não são o tom da narrativa. Eles não dizem, de fato, por onde se construiu o percurso. Porque o percurso foi construído, em sua grande maioria, com base na intervenção, numa ação de intervenção do poder governamental, com raras, escassas situações de diálogo. O deslocamento desses ribeirinhos, das populações indígenas, ao longo do Xingu, com a construção da hidrelétrica de Belo Monte, também estão nesse percurso. Não se desviaram praticamente nada dele. Então, obrigado. Essa é a minha primeira fala. Depois podemos voltar a algumas dessas questões, se tivermos tempo e disposição para isso. Obrigado.